vamos começar. Uma das coisas que eu tenho insistido é que é fundamental que nós tenhamos uma visão dos evangelhos, ou como se diz lá na Faculdade de Teologia do Mosteiro de São Bento, o evangelho quadriforme, que João é um evangelho à parte, o quarto evangelho, mas também não vamos chegar àquele exagero que o Jonathan Matias fez. O primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná só existe em João. Jesus entrega sua mãe para o discípulo amado, mas isso só existe em João. Então não merece credibilidade, porque João quer que nós tenhamos uma visão místico-teológica de Jesus. Portanto, quando um fato histórico aparece nele, vamos preferir as outras fontes. Eu acho que isso não é ser, como ele diz, científico. De maneira nenhuma isso não é uma visão científica, porque João também foi testemunha, ele presenciou tudo como os outros. Agora, vamos compartimentar, isso é muito, muito bom para compreender, que sobre a infância de Jesus, João não menciona nada. Ele não se interessa pelo fato de Jesus ter nascido e de uma virgem. Aquilo tudo são os outros evangelistas, os propriamente chamados sinóticos, que dão notícias sobre a infância. Ele só já começa dizendo que Jesus veio do céu. No princípio era o Verbo com Deus, e o Verbo era Deus. Então, em vez de falar sobre os fatos históricos da infância, que é a apresentação no templo, o nascimento virginal, a anunciação, ele diz: ele não nasceu aqui na terra. A nossa história começa na terra, no nosso nascimento. A história de Jesus começa no céu, no seio da Santíssima Trindade com Deus. Isso é uma coisa fabulosa, porque realmente distingue. Quer dizer, para ele é fundamental que o leitor do evangelho dele compreenda que Jesus teve uma existência pré-terrestre. Ele já existia antes de encarnar. Ele foi criado pela Santíssima Trindade como diz São Tomás de Aquino, no Evo, ou seja, quando não havia espaço nem tempo como nós o entendemos, para explicar qualquer coisa que a gente precise explicar, precisa recorrer à noção de espaço e tempo. São Tomás de Aquino usa a palavra evo, na sua Suma Teológica, para falar de um espaço e de um tempo que não são o nosso, mas que a gente precisa se socorrer para situar os fatos que acontecem com Deus e em Deus. Então, no Evo, ou seja, num hiperespaço, ainda sem a existência do tempo, antes da criação de qualquer coisa, somente existindo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Jesus é criado. Como a Trindade não tem forma, então esse Jesus nós teremos que prescindir de imaginá-lo com qualquer forma. Não é, ele tomou a nossa forma quando encarnou, mas na sua criação no céu, sem dúvida, também não tinha forma. Então não sabemos como é o homem Jesus na sua criação por Deus, porque na Trindade tudo não tem forma, nada tem forma, tudo é energia, e energia também é outra metáfora, porque não é a nossa energia, é algo que nós chamamos de energia. O fato é que ele tem tal dignidade que se confunde com o Filho. Quando a gente diz o Pai, o Filho e o Espírito Santo, está falando propriamente de Deus Pai, o Verbo e o Espírito Santo,
que, como São Tomás de Aquino tentou esclarecer, seria um ser que tenha inteligência, vontade e memória. Portanto, é um ser pessoal, não é um ser impessoal. É uma pessoa, ou são, no caso dele, cada uma dessas potências é independente, portanto, são 3 pessoas. Cada uma delas é independente, embora elas hajam de maneira de tal modo integrada, por causa da essência, que é uma só. Então, elas não têm discordância, como nós, às vezes, podemos oscilar entre 2 quereres, né? Querer uma coisa e querer outra, né? e a nossa inteligência falha muitas vezes, né? Einstein lamentava-se muito, porque ele foi um dos primeiros a procurar a lei única, que a ideia do Big Bang é quando aconteceu o Big Bang, então aconteceu apenas uma lei que regulava a expansão da explosão. E essa lei única, depois é que dela foram derivando as outras leis. Encontrar essa lei única seria, segundo Einstein disse, descobrir o segredo de Deus, descobrir o próprio Deus. Então, os cientistas mais especulativos e mais profundos procuram essa lei única, e ele esteve perto, mas ele enveredou lá por um caminho onde ele supôs uma constante tal que essa constante levou ele para longe da verdade, e ele lamentou no final da vida, quando ele já tinha desistido da alta especulação, que na verdade ele é um místico, né? Ele deixa claro que o que é belo na astrofísica é o mistério, é que a astrofísica vai descobrindo o mistério. Eu acho que a física toda, a física, né, vai descobrindo como Deus fez o mundo, né? E isso é maravilhoso. Acho que mais do que qualquer outra ciência, mas todas elas, através de todas elas, se você se aprofundar, a neurofisiologia também, então Deus deu vários caminhos para o homem descobri-lo, e principalmente o cientista. Se bem que ficou famosa a frase, o Deus dos filósofos e dos sábios, porque eles não podem ter uma noção de Deus igual à multidão, né? Porque eles têm uma noção muito profunda, eles compreendem com uma profundidade muito grande. Então, como Einstein se tornou cidadão americano, e para os Estados Unidos é importante a pessoa crer em Deus, é uma nação que se diz, né, ter grande espiritualidade, né? O Brasil é o país dos místicos, e os Estados Unidos é um país que professa uma religião. Então a pessoa ou é católico ou é protestante, mas se for católico, é católico mesmo. Ele não existe, assim como nós que só vamos à igreja na primeira comunhão, no batismo, numa festa. E quando perguntaram a ele, os repórteres, se ele era religioso, ele disse: se você entender a palavra religioso como pessoas, não. Um Deus muito pessoal, a visão de Deus dele era uma visão muito profunda, uma visão científica. Mas isso todo filósofo e todo o sábio. O próprio Karnal, que nosso grande filósofo, que terminou se escrevendo muito sobre Deus, pesquisando muito sobre Deus e terminou se convertendo, evidentemente a noção dele de espiritualidade, de Deus, é muito mais profunda do que a nossa, né? Mas não podemos dizer que há uma divisão. Não, são camadas de profundidade, camadas de conhecimento. João conheceu Jesus com uma profundidade como nenhum outro apóstolo. Embora quando Jesus perguntou: quem sou eu para vocês? Quem se adiantou foi Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi João quem falou. Então, oficialmente, quem viu em Jesus
né? As duas substâncias, a natureza divina e a natureza humana, foi Pedro. E Jesus deixa claro: bem-aventurado és tu, Simão, filho de João, porque não foi a carne nem o sangue, não foi a inteligência, o entendimento que te disse isso, mas o meu Pai que está no céu. Quer dizer, só se pode chegar a essa visão por revelação. É necessário uma devoção, uma entrega a Deus, para que nós possamos de fato ver. Já Felipe pediu a Jesus que mostrasse o Pai e ele acreditaria que Jesus era divino. Pronto. E Jesus disse: há tanto tempo estou convosco, Felipe, e tu me dizes: mostra-me o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Então Pedro viu e João viu também, né? Porque o evangelho dele é todo esse. No princípio era o Verbo. Então ele já vê Jesus no céu em união hipostática com o Verbo. Então a palavra filho para ele, né? E aqui eu quero pedir a você que fique à vontade para interferir, perguntar e sugerir, porque para a gente não ficar como se fosse numa aula, porque você já tem muito conhecimento também, né? Então você pode ficar à vontade, pode se transformar num diálogo essa nossa conversa. Você até aclara, às vezes, muitas vezes, aclarou pontos que em que minha memória falhou. Então ele já vê Jesus no céu em união hipostática, quer dizer, indissolúvel com o Verbo de Deus. Portanto, quando ele fala filho, não se distingue o Verbo de Jesus. Jesus é o Filho de Deus, do mesmo que o Verbo é o Filho de Deus. Aqui, nesta união, o Verbo tem natureza divina e tem essência divina, quer dizer, ele tem essência, natureza e existência divina. Portanto, ele é incriado. Enquanto que Jesus não tem essência divina, ele tem natureza divina, mas a essência dele é humana, por isso que é homem, né? Então tem natureza divina e tem existência divina, mas não tem a essência divina, senão seriam 4 deuses, né? Mas Deus não fez outro Deus. Mas a maneira de trazer Jesus à existência é tão especial que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, nos Salmos, ele não diz que Jesus foi criado, o nosso credo também. Gerado, não criado, da mesma substância do Pai, diz o nosso credo. Então, enquanto nós somos filhos de Javé, criados, somos criaturas, então fomos trazidos à existência por um Deus menor. Isso é uma teoria que cada vez cresce mais, né? Sklar, o rabino Sklar, que eu mandei um e-mail para vocês dizendo: parece que ele copiou de mim, porque eu dele, porque cada vez mais as pessoas estão chegando a essa concepção de que o Deus de Jesus não é o Deus de Moisés. É escandalosamente diferente o perfil de um e o perfil de outro. E Paulo, o apóstolo Paulo, nas cartas, ele diz: dou graças ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, então existe outro. Jesus jamais chamou Javé de Pai. Na cruz, quando ele está na maior de todas as dores, que é quando ele sente que o Verbo se afasta dele, quer dizer, se descola, a natureza divina se descola, o abandona, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, meu El. Então é El que ele chama: por que me abandonaste? Então El é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, para nós, dentro dessa tese que cada vez o professor Mark Smith escreveu 430 páginas a respeito, mostrando que Javé tem uma origem
enquanto que não se pode rastrear a história para encontrar a origem de El. Ninguém encontraria, né? Então, acho que isso esclareceria muita coisa. El é o Deus eterno, onipotente, absoluto, né? Criador do céu e da terra. Taonta, o ser dos seres, como ele se revela na sarça ardente, ego eimi taonta, eu sou o ser absoluto, né? Javé nunca disse isso, ele diz Javé, quer dizer, eu farei o que é ser. É um Deus que faz, é o Deus fazedor. E o pior é o seguinte, o melhor, é que ele se transforma naquilo que ele faz, ou seja, uma parte dele é imutável, para que ele continue sendo ele o tempo todo, como a clara do ovo cru, e outra parte é mutável, como a gema do ovo cru, que depois se transforma no pintainho. Então, é ele mesmo que se transforma. Então, todas as coisas do universo são ele. Ponto, o monismo ou o panteísmo resvalam na verdade. Então, Platão nos trouxe com bastante clareza essa ideia do demiurgo, né? Um Deus menor, uma divindade menor, e o professor Mark Smith, que nem é doutor, não é PhD, mas fez um trabalho de 25 anos de pesquisa de campo, visitando todos os sites, todos os lugares onde Javé foi adorado, e encontrou no Egito um pedaço de papiro onde falava Javé dos Chazu, quer dizer, Javé, o Deus dos beduínos. Então foi o povo que habitava do Monte Sinai até as margens do Tigre do Eufrates, na Assíria, os beduínos que moravam em tendas e faziam suas cidades perto daqueles oásis, eles quem descobrem Javé. O professor Jules Soury, francês, antropólogo, ele acha que foi através da importação, porque o panteão caldeu tinha vários deuses, mas o Deus bonzinho, o Deus que tinha criado o homem, protegia o homem, que foi quem avisou a Ziosudra que o Enlil ia fazer o dilúvio, para Ziosudra fazer a arca para se salvar, era Enki, também chamado Ea. Esse Ea resvala para Ia com muita facilidade, e a deusa boazinha dos beduínos, né, dos arameus, né, era Rava. Então, se você juntar o Ia com o Rava, você tem Yahvá, e facilmente de Yahvá você chega a Yahvé. Então, combinando aos estudos do professor Mark Smith com essa pesquisa linguística do professor Jules Soury, a gente consegue encontrar um momento em que Javé passa a existir. Antes não existe, e todas as vezes que ele aparece na Bíblia, assim, vou datar, o papiro foi datado 1450 a.C. É a primeira vez que aparece por escrito. Então não é à toa que Moisés, supostamente saído do Egito, vai para em Madiã, sacerdote de Madiã, Jetro, sacerdote do Deus Javé, e lá é que ele conhece Javé. Ele sai do Egito, os hebreus entram no Egito adorando El, e saem adorando Javé, porque Moisés traz esse Deus para eles. Acho que isso aclararia muito as coisas, porque são duas criações. A primeira criação perfeita foi feita por El, é nela que Jesus é o homem criado à imagem e semelhança de Deus, né? É nela que a mulher é a Virgem Maria, já lá com o Adão no paraíso. Então, o Adão e Eva da primeira criação é Jesus e Maria. Portanto, o Deus os faz iguais, não há superioridade de um sobre o outro, e diz
reinai, dominai a terra, quer dizer, Jesus, quando foi inquirido por Pilatos, tu és rei, ele diz, nasci e vim ao mundo para dar testemunho desta verdade, que Deus realmente fez o homem para reinar sobre o universo. Nós perdemos isso porque nós somos feitos por Javé, e Javé faz o homem de barro, quer dizer, já é diferente, enquanto que ordena, fiat, e se faz. Javé é um Deus fazedor, e faz a mulher, está claro lá, para auxiliar o homem. Esse auxiliar é como a sua empregada ou faxineira aí te auxilia. Na verdade, a mulher tem um papel secundário, não é igual ao homem, por isso as civilizações históricas são machistas, porque já todas elas viam o homem feito por Deus como a sua imagem e a mulher feita por Deus como uma empregada para o homem, né? Para servi-lo. Então, justamente o Apocalipse será a destruição deste universo criado por Javé, que é um universo bipolar, um universo onde Javé, para criá-lo, teve erros e acertos, enquanto que o universo de El, primeiro dia Deus viu que fez a luz e era bom, e no segundo dia e no terceiro, e no sétimo dia viu que era muito bom. Enquanto que Javé, quando faz o homem, olha para o homem e diz, não é bom que o homem fique só. Quer dizer, a primeira coisa que ele faz é perceber que fez uma coisa que não era boa. Quer dizer, é extremamente claro. O Deus e Pai, como diz Paulo, de nosso Senhor Jesus Cristo, é suma bondade, é misericórdia. Javé é um Deus justo. Por isso, a mensagem de Jesus é chamada Evangelho, a Boa Nova, porque ele mandou Javé fazer este universo com os seus defeitos e principalmente a sua polaridade. Então, tudo tem um oposto. Logicamente, se tem paz, tem guerra, se tem bem, tem mal. E ele diz em Isaías 57, eu faço a paz e crio o mal. Então, enquanto que ele não há mal, né, no pensamento de ele. Então, João percebeu todos esses mistérios. O evangelho dele nos permite perceber isto, nos permite perceber também que a encarnação de Jesus, quer dizer, quando o homem Jesus, aderente hipostaticamente ao Verbo, portanto, Filho de Deus, em duas acepções, tanto como homem quanto como Deus. Ele é o Filho de Deus no sentido mais completo. A natureza divina é emanada de Deus. A natureza humana é gerada pela Trindade, por Deus. Então, dizer que Jesus é igual a Osíris, aos deuses do panteão dos antigos, para nós católicos é inaceitável, né? Porque ele, como diz João no evangelho dele, ele diz, o que vem do alto está acima de todos. O que vem da terra é da terra. É derradeiro testemunho de João Batista, João 3, 22 a 36. Ele diz, surgiu uma disputa entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. Quer dizer, até que ponto o batismo de João purifica? Porque havia o batismo no templo, que ninguém duvidava. Em Enom, perto de Salim, porque havia lá muita água. E João batizava. E foram ter com João e disseram-lhe, mestre, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, e do qual deste testemunho, ele também batiza e todos o procuram. E João respondeu, o homem não pode tomar para si coisa alguma, se do alto não lhe for dado. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que vem da terra é da terra. Então,
a Bíblia mostra que Javé cria o homem do barro da terra. Olha como ele aqui, né, remete para as duas criações. Uma é feita por El, e é lá na própria Trindade, então no alto. E outra é feita por Javé com material pré-existente, que evidentemente não é o barro, mas é matéria. Então, e ele dá testemunho de que viu, do que viu e ouviu. Então, há uma diferença muito grande, né? E é isto que os apóstolos teriam que entender. O grande trabalho de Jesus é fazer 12 homens, excluindo Judas, que ele já sabia que ia traí-lo, mas é fazer 11 homens mais ou menos simples. João, eu acho que teve contatos com os filósofos de Alexandria no Egito, porque ele apresenta Jesus como o Logos, e essa palavra era a grande discussão, né, na Universidade de Alexandria. O que é o Logos, quem é o Logos, quer dizer, o verbo, como nós dizemos hoje. Entre os judeus isso não existia, né? Era o Messias. Para o judeu, a grande expectativa era o Messias, quando ele virá. Então, só os filósofos alexandrinos, como Fílon e Apolônio, né, é que discutiam que Deus é alguma coisa que se revela ao homem através da nossa inteligência, que o nosso pensamento, precisamente assim, Todd, no livro dele, que ele nos deixou um livro que graças a Deus foi preservado, né, Hermes Trismegisto, eu tenho recebido de presente, é um livrinho pequenininho assim, ele dando lições aos discípulos dele. Então, o verbo é o pensamento pensante, ou seja, o pensamento de Deus. E nós, seres humanos, fomos criados também tendo essa faculdade de pensar, mas o pensamento pensado. E o pensamento pensante, que é independente, e é ele que é a gênese de tudo, ele pensa e o pensamento dele pode ser captado por nós. Então, há uma comunicação, Deus quer ser conhecido e o pensamento pensante se comunica com o pensado. Essa era a discussão, a grande discussão, o grande mistério de Alexandria. Eles não conheciam Deus como os judeus, os profetas conheciam, mas essa era a grande uma coisa, eles sabiam. Deus quer se comunicar aos homens. Deus é abstrato, Deus não tem formas, aquelas formas que os pagãos deram às esculturas e às estátuas de Deus, eles sabiam que era alegoria, né? Deus é abstrato, mas é um pensamento consciente, autoconsciente, e que quer se comunicar aos homens através do pensamento. Olha que coisa maravilhosa. E para mim, João teve acesso a essa discussão porque ele apresenta Jesus como o Messias no diálogo com a samaritana. Nós vamos ver logo aí à frente. Já lemos isso, né? Já lemos, então. Ele diz, sou eu que falo contigo, o Cristo, né? Então, João apresenta, todos os 4 evangelistas apresentam Jesus como o Messias, ou Cristo em grego, mas só João apresenta Jesus como o Verbo, indissoluvelmente unidos, em união, em hipostase, quer dizer, o humano e o divino, hipo quer dizer abaixo, estar, quer dizer, estar abaixo. Ele submeteu a sua natureza humana e todas as suas faculdades à supremacia do Verbo. Então diz, vim para fazer a vontade do meu Pai, né? Ele se entrega, se doa, se dá todo a Deus para fazer a vontade de Deus. Ele anula-se para fazer a vontade de Deus. Por isso se torna Deus. Então, agora Jesus precisava passar este conhecimento, você imagina, para... Vamos tirar João da história, que ele parece-me que esteve mesmo em contato com os alexandrinos, mas 10 homens
pescadores, cobradores de impostos, quer dizer, habituados com contas fiscais, eram fiscais do governo romano. Os outros só entendiam de redes e pesca, de barco e de mar, e ele tem que fazer com que esses homens entendam esse mistério. O mistério do Cristo, ele é o mistério, ele é o reino de Deus. Não é fácil, Eu gravei uma entrevista de Ana Maria Braga com um escritor, tenho ela gravada, posso mandar para você se você quiser, é um psicólogo, onde ele mostra a personalidade de cada apóstolo antes de encontrar Jesus. Ele teve um trabalho profundo de pesquisa, e a personalidade deles depois de Pentecostes, ou seja, depois da efusão do Espírito Santo, depois do Cristo ter se entranhado neles e tê-los cristificado. E ele diz assim, é notável, não tem como um professor, nunca um mestre poderia fazer isso. É algo inconcebível. Eu me converti porque percebi que sou professor, sou psicólogo, mas não se pode mudar um homem a esse ponto. O homem tem o seu temperamento, tem a sua personalidade e não pode mudar a este ponto. São outros, depois de Pentecostes, os discípulos são outros. Não têm medo, enfrentam a morte, a tortura, a prisão, destemidamente. Enquanto isso, quando Jesus é preso, eles debandam e vão se esconder. Quer dizer, então, qualquer pessoa perceberá, o mistério é esse. Primeiro, a Santíssima Trindade, que começou a busca com Santo Agostinho, mas ele não conseguiu explicar de maneira conveniente. Tem até aquela lenda que diz que ele viu uma criancinha na praia, cavou um buraco na praia, ia lá buscar água na mão e despejar no buraquinho. E ele chegou e disse: meu filho, o que é que você pretende fazer? Ele disse: trazer o mar e colocar nesse buraquinho. Ele disse: meu filho, só você mesmo, que é uma criança tão inocente, pode imaginar que poderia trazer água do mar e colocar nesse buraquinho. Ele disse: mas é mais fácil eu trazer água do mar e botar nesse buraquinho do que você compreender o mistério da Santíssima Trindade. E desapareceu. Aí ele desistiu. São Tomás de Aquino, quer dizer, Agostinho é do século IV depois de Cristo, São Tomás é do século XII. Não foi necessário esperar todo esse tempo de maturação, de amadurecimento, com os doutores das escolas de mistérios, formatando a nossa fé, explicando, para chegar a um monge que se chamava Bento, né, que o Bento XVI tomou o nome dele, né, que foi de tal maneira conseguir unir a filosofia à teologia, que foi proclamado Doutor Universalis. Quer dizer, nenhum teólogo pode dizer nada que esteja em desacordo com a Suma Teológica de São Tomás, porque ela foi considerada a mais pura verdade sobre o cristianismo como doutrina. Então, quer tirar a dúvida, vai em São Tomás. Por exemplo, você peca e eu peco. Você pode pensar numa coisa que seja pecado e eu posso pensar numa coisa que seja pecado. Ora, Deus é onisciente, logo ele sabe tudo. Mas se o pecado estiver diante de Deus, então ele já pecou. Mas como então podemos conciliar dizendo que Deus sabe tudo, mas não conhece o pecado? São Tomás diz: porque o modo de conhecer de Deus não é o mesmo modo de conhecer do homem. Ele não conhece da mesma maneira. Aí ele vai fazer um capítulo, né, do tratado do como Deus conhece. E aí ele vai largamente, você imagina o que é, né? Ele, antes de escrever,
ele ajoelhava-se diante de um crucifixo que ele tinha numa mesa e pedia a Jesus Cristo que desse a ele a graça de penetrar nos santos mistérios. E ele diz que se ele conhecesse o pecado como nós conhecemos, né? Já no caso de Javé, não. Quando Javé flagra Adão que procura, passeando pelo jardim do Éden, não encontra Adão, ele diz: Adão, Adão, onde estás? Senti você no... Aí Adão responde: senti tua presença na brisa da tarde, tive medo e me escondi. Será então que fizeste o que eu lhe proibi e comeste da árvore da vida, da ciência do bem e do mal? Quer dizer, Javé sabe o que é o pecado. E em Isaías 47 ele diz claramente, né? Eu faço o bem e faço a paz, eu faço a guerra e crio o mal. Bará, ele usa o verbo bará, e crio o mal. Escandaloso para a maioria de padres que não conhecem São Tomás explica essa passagem. Então Javé tem consciência do mal, metade é com o Xing, metade é preto e metade é branco, ele é bipolar, diferentemente de El, cuja essência é puríssima, né? É um espírito puríssimo. Javé é bipolar. Então, como Jesus diz, no juízo final, ele separará ovelhas de cabritos e as ovelhas irão para a parte branca de Javé, né, que é a bem-aventurança, e os cabritos irão para a parte negra, a parte escura de Javé, que em Javé são como se fosse a tomada elétrica. Você enfia o plug e só funciona se tiver as duas. Então Javé só funciona se tiver as duas. Sem isso ele não tem poder nenhum, né? Tem que ter as duas energias, né? A positiva e a negativa, e El não precisa disso. Ele não tem duas polaridades. Ele diz Fiat e pronto. Então são deuses absolutamente diferentes, né? E então, Jesus Cristo, como dizíamos, a mensagem dele se chama Evangelho, porque ele veio dizer: acabou-se o reinado de Javé. Ele continua sendo a lei do sistema que ele criou. Mas agora há um Deus maior, né? Um Deus misericordioso, o Deus que perdoa ao homem todos os pecados. E vocês não podem duvidar disso, que seria o único pecado imperdoável, né? Um Deus apaixonado pela humanidade porque Ele me ama e eu amo vocês. E Ele, através do meu amor, Ele estendeu o amor dele a vocês, a tal ponto que me mandou para o sacrifício da cruz por amor a vocês. Então, o Deus de Jesus Cristo não é o Deus de Moisés. Mas, como nós dissemos, vamos pegar a infância de Jesus Cristo para bem entender a mensagem do Evangelho quadriforme e vamos chegar até antes do batismo, porque até o batismo os outros, os sinóticos, são históricos. O que nós sabemos de história da vida de Jesus ou é dos três sinóticos, Mateus, Marcos e João, ou de alguns evangelhos apócrifos que, na verdade, foram escritos por pessoas que não tinham santidade, não eram tão inspiradas, mas que, na verdade, viveram na época de Jesus. Então, ouviram muita coisa sobre ele. Então, há evangelhos apócrifos que têm dados preciosos, como a morte de São José, né, que é uma maravilha. Então, no batismo é que há a unificação. Jesus é batizado por João Batista no Jordão. Todos os quatro falam do batismo. O texto de João é mais longo. Aí depois os outros vão falar sobre a tentação de Cristo. Dizem os outros: Jesus foi impelido pelo Espírito para o deserto para ser tentado por Satanás. João faz Jesus sair procurando os discípulos, escolhendo os discípulos. Então, a tentação de Cristo não existe no Evangelho de João. Ele sai direto do batismo para procurar os discípulos dele. E vai encontrando, depois que ele reúne os discípulos dele, ele vai até Jerusalém para escolher algumas pessoas especiais, como o pai de João Marcos, ricos,
pessoas que não se encontram na rua, né? José de Arimateia, Nicodemos, então pessoas que moravam em palácios e que ele tanto entrava na casa de um pobre como a samaritana, como entrava na casa de Zaqueu, que era outro rico, ou na casa de Arimateia, né? Lázaro era um burguês que comerciava essências, e então ele vai procurar essas pessoas ricas que estavam de coração aberto para o Evangelho, estavam preparadas para receber, e ele vai fazer discípulos também esses, né? Como diz o canto do Tantum Ergo na adoração do Santíssimo, né? Tão santíssimo sacramento adoramos neste altar, que o Antigo Testamento dê ao Novo o seu lugar. Vem a fé por suplemento os sentidos completar. Ao Deus Uno, Deus cantemos, e a Jesus Cristo louvor. Ao Eterno exaltemos na Trindade do amor. Mas tem um versículo em que ele diz, louvemos Deus na hóstia santa, é outro canto. Louvemos Deus na hóstia santa, que se consagra sobre o altar, e aos nossos olhos se levanta, para o Brasil abençoar, que o Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, vai ser comemorado agora, a festa do Santíssimo Sacramento, que é Jesus na hóstia consagrada. Seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Parabéns para o Bolsonaro, que fez um acordo com a igreja e permitiu no dia 27 de maio, a notícia está aí, que o Brasil fosse consagrado pelo bispo de São Paulo ao Imaculado Coração de Maria. Então, uma coisa boa, porque nós sabemos que estamos sob a tua proteção, como diz a oração. Sob tuum presidium mater Dei confugimus. Sob a sua proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Então, e faz do rico e faz do pobre um outro Cristo em tal momento, que é o Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus. Quer dizer, e faz do rico e faz do pobre um outro Cristo em tal momento. Então, como São Paulo diz, desapareceu para ele, não há diferença. Ele vê os corações e não vê diferença. Não há nem mulher nem homem, nem rico nem pobre, nem livre nem escravo, nem grego nem pagão, porque todos são um só em Cristo. Quando nos convertemos a Cristo, nos tornamos filhos do mesmo Pai, irmãos de Jesus Cristo, e então os nossos corações são unidos no Espírito Santo. Então ele vai à casa de cada um desses, ele vai visitá-los, ele vai dizer, olha, eu vou passar essa tarde na sua casa e se você quiser, janto e durmo com você. E então isso é muito lindo, porque mostra que o Evangelho é universal, né? Enquanto havia mistérios, escolas de mistérios que eram só para entrar, pagava-se uma fortuna, então não era acessível aos pobres, né? A escola de mistérios cristã não paga nada para entrar, só tem que crer e ser batizado. Então, agora é uma tarefa difícil. Nós, eu, Marlanf, você, Patrícia, e outros, hoje em dia, temos uma de Jesus Cristo, porque somos batizados em seu nome, ide pelo mundo inteiro, fazendo discípulos meus todas as criaturas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, ele nos deu a incumbência de espalhar o Evangelho até que os confins da Terra, até que todo o planeta Terra conheça, porque só poderá julgamento depois que todos conhecerem quem eu sou. Aí sim, quem me receber não será julgado, quem não me receber já está julgado. Então, mas é uma tarefa muito difícil. E assim, esse psicólogo da entrevista que eu tenho com a Ana Maria, ele escreveu um livro, ele apresenta
o livro, e ele diz: é impossível mudar a natureza de um ser humano, o temperamento. Você muda a personalidade. Você vai para a festa de uma pessoa rica, que gosta de ostentação, você veste o seu melhor vestido. Você vai para a casa da sua mãe, vem aqui para cá. Ainda está viva a tua mãezinha? Graças a Deus, que Deus dê a ela muitos anos de vida. Você vai com uma roupa simples. Então nós mudamos de personalidade como mudamos de roupa, de acordo com o ambiente, né? Aquele cidadão que uma vez eu fui no edifício central, que é o edifício mais alto do Rio de Janeiro, e entrou um cidadão e disse: duodécimo. O coitado do ascensorista olhou para ele, todo mundo olhou. Eu acho que o ascensorista não sabia o que era duodécimo, né? Ele devia ter dito 12º andar e não duodécimo. Mas Jesus não faz essa diferença, né? Até os evangelhos mostram que veio uma equipe, um grupo de alexandrinos, de filósofos gregos de Alexandria, para fazer o comércio, então, entre a Palestina e a Alexandria, o comércio de ideias. E alguns de Alexandria, alguns gregos, vieram para ouvi-lo pessoalmente. Então, ele fez justamente isso. A mensagem dele é universal, né? É para ser levada a todas as criaturas, porque é simples, né? Como diz Paulo, mistério oculto por séculos, revelado agora a nós os santos, o Cristo em vós, esperança da glória. Ou seja, quando foi levantado na cruz, né, o Cristo acendeu a chama que ele na criação já tinha colocado no coração de cada homem. Essa chama foi acesa naquele momento e ele brilha, nem que seja bruxuleante, como uma chama em cada coração. Então ele não é indiferente a ninguém. Ninguém pode ficar indiferente à mensagem dele. Você pode aceitá-lo, você pode negá-lo, mas indiferente é impossível ficar. Então, como fazer? Porque ele, durante, acho que o 1º e o 2º ano de vida, ele próprio se apresentou, né? Ele se mostrou, ele pregou o reino de Deus, ele disse quem ele era. Fácil ele dizer, fácil, né? Como quando a samaritana disse: nós sabemos que quando Cristo chegar vai explicar tudo aquilo que os nossos mestres não sabem. Mulher, sou eu que falo contigo, eu sou o Cristo. Para ele era fácil. Agora, como fazer esses 10 homens praticamente ignorantes compreender mistérios tão profundos? Pela graça mesmo, não teve jeito. Então, no dia de Pentecostes, quer dizer, 50 dias depois que Jesus subiu aos céus, então vem um barulho, um vendaval, e dentro desse vendaval um fogo que ultrapassa o teto do cenáculo, onde estavam reunidos os apóstolos com medo, de portas fechadas, e uma língua pousa em cada um deles, uma língua de fogo. Pronto. Ali neles, esse fogo foi aceso de uma maneira toda especial, porque ele disse: vós sereis minhas testemunhas. Então, para dar testemunho de Jesus, eles receberam o Espírito muito além da medida que nós recebemos. Mas nós recebemos, batizados em Cristo, temos o Espírito de Cristo, fomos revestidos de Cristo. Então, a nossa vida consiste na cristificação, em irmos progredindo no conhecimento de Cristo, segundo Paulo, até se tornarmos o Cristo adulto em nós, até a plenitude da vida adulta de Cristo. Não paramos de crescer. E como eu acredito pela Cabala que há 11 mundos, então, e que nossa consciência vai a Deus, né, ascendendo por esses mundos, Jesus, de certa forma, me deu razão quando disse: na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar e depois voltarei e vos levarei comigo. Então, essas moradas são as dimensões. Em cada uma delas conheceremos mais e mais a Deus, né? Essa é
primeiríssima, então na segunda já teremos uma inteligência mais capaz, na terceira, na quinta teremos um conhecimento, né, de Cristo fabuloso. Por exemplo, ele diz para os apóstolos: vós que me escolhestes, eu vos escolhi. E eu, em uma meditação, acho que já contei isso para você, numa meditação fazendo yoga, vi eu mesmo e uma multidão de meteoros, bolas, né? Bolas, esferas, né? Numa corrida louca, essas esferas. Eu sabia qual esfera era eu e sabia que as outras esferas não eram eu. Então eu tinha consciência da minha individualidade. E à nossa frente, tomando todo o horizonte, né, um sol brilhante, luminoso, que nós íamos assim, numa alegria imensa, numa alegria louca, né, na velocidade enorme pelo espaço, correndo para ele. E a igreja diz: não é você que vai até ele, é ele que lhe atrai. Então aquela velocidade a qual nós íamos, não era eu que imprimia velocidade com a qual eu ia em busca dele, é ele que me puxava com aquela velocidade, e nós íamos numa alegria louca para poder chegarmos até ele e nos transformarmos sem perdermos a nossa individualidade no Cristo. O Cristo em vós, esperança da glória. Então, esse é o grande desafio que a igreja tinha. Acho que em Portugal, quando eu vejo o terço em Portugal, em Fátima, os padres ainda falam em catecismo de perseverança ou catecismo de adultos. Então eles têm assim, a criança, ao atingir os 7, dependendo do lugar, 14 anos, tem a noção de catecismo. A sua menina estava fazendo? Sim, fez. Fez, pois é. Então, mais um catecismo adequado à idade dela, à compreensão dela. Mas depois você vai crescendo e vai tendo mais inteligência, sabedoria, e aquelas noções vão ficando inadequadas. Quer dizer, nós sabemos que Adão e Eva do Gênesis 1 é Jesus e Maria, mas a maioria das pessoas não se aprofundou até esse ponto, até acredita que Adão era um homem chamado Adão e Eva era realmente uma mulher chamada Eva, embora o Papa Francisco tenha dito num sermão que não era, que esse nome é um nome fictício, mas não disse também quem era. Porque são perfeitos, então na criação de El tudo é perfeito, tudo é bom. Na criação de Javé, tudo é misturado, de bem com o mal. Nos tornarmos cada vez mais conhecedores desse mistério, o dogma do Cristo, né? As camadas que o envolvem, tirando camada por camada para conhecê-lo. A cada camada que nós tiramos aparece outra camada, para que nós o conheçamos cada vez mais, e conhecê-lo é tornar-se ele, porque o homem torna-se aquilo que conhece. Então, à medida que nós formos conhecendo, vamos nos tornando ele e vamos podendo dizer aos outros aquilo que nós sabemos sobre ele. Como São Tomás entrou na Santíssima Trindade e disse: Deus Pai é a memória, Deus Filho é a inteligência, Deus Espírito Santo é o amor, é a vontade. Então Deus é uma pessoa como nós somos sua imagem e semelhança, inteligência, memória e vontade. Só que cada uma tem individualidade, quer dizer, pensa e existe por si só, contanto, numa interação onde não é possível haver discordância. Então, é 1 e 3, como nós somos 1 e 3. Você tem as 3 potências superiores, a inteligência, a vontade e a memória, mas você não é 3 patrícias, você é uma patrícia só. Fácil de entender, né? Fácil de entender.
Então, mas esse mistério só foi revelado a São Tomás de Aquino. E é isso, né? Nós teremos que ir pelo Evangelho. Vamos imaginar como se hoje ele tivesse entrado na nossa casa. A igreja fez uma novidade que não é da minha época de seminarista. Na época em que eu era seminarista no Mosteiro de São Bento, no Natal se comemorava o nascimento corpóreo de Jesus Cristo, a encarnação do Verbo. Agora a igreja comemora duas coisas. Continua comemorando o nascimento físico de Jesus, a encarnação do Verbo, mas o nascimento dele no meu coração, que a cada ano ele nasça de novo em meu coração. Eu veja isso como uma novidade, eu veja o nascer do Cristo em mim como uma coisa nova. Reative esse fogo. Achei lindo isso, sabe? É uma noção moderna dos teólogos modernos, né? Porque ele renasce a cada ano, a cada momento, a cada dia, em cada um de nós, para que nós possamos conhecê-lo e amá-lo e servi-lo. Porque isso é uma noção do catecismo antigo ainda. Qual é o objetivo do ser humano nessa vida? Conhecer a Deus, amá-lo e servi-lo, neste mundo e no outro. Tão simples. A vida se resume a isso. O resto é passatempo. A gente encontra muitas coisas para passar o tempo, né? Até chegar o momento do encontro final com ele, onde nós, crentes, acreditamos que ele enviará seu anjo, como na parábola do rico e do Lázaro, que diz: o rico morreu e foi para o inferno, mas o Lázaro foi levado pelos anjos até o seio de Abraão. Então, até na morte é diferente. Somos levados por nosso anjo guardião para a mesa do banquete crístico, enquanto aquele que não creu já está julgado, os anjos não se aproximam dele. E existe um apócrifo do Antigo Testamento, que é citado por São Judas. Ele cita um pedacinho, dizendo que quando Moisés morreu, Satanás e São Miguel Arcanjo disputaram o corpo de Moisés, porque Moisés tinha matado tanto que Satanás achava que ele tinha que ir para o inferno, porque ele mesmo disse: não matarás. Mas acontece que, segundo se crê, ele fez aquilo por ordem de Javé. Era uma fase da vida do ser humano em que o ser humano era muito perverso, muito cruel, então aquilo não o excluía. Embora Davi tenha sido proibido de construir o templo por sangue nas mãos, foi Salomão quem construiu. Mas, e aí São Judas diz, mas não é Lúcifer, o diabo, Satanás era um serafim caído, mas era um serafim. Serafim permaneceu na mais alta escala celeste, e Miguel era um arcanjo. Por isto, porque a ordem da hierarquia não pode ser quebrada, Miguel não ousou dizer palavra injuriosa a Satã, disse apenas: que o Senhor te repreenda. Mostrando como nós devemos ser sujeitos à hierarquia, que é uma criação de Javé, que nós deveremos. Para haver a ordem, tem que haver, nem que seja funcional. Dentro de uma loja maçônica, o venerável mestre é o bambambam enquanto dura a sessão de loja. Depois ele vira mas, né, em várias firmas também. Então, esse é o nosso pedido ao Espírito Santo, né, que nos torne capazes, em todo o entendimento, de compreender o mistério do Cristo e de poder ter a graça também de anunciá-lo àquele que o busca sinceramente e de coração. Porque o grande final, que tantas pessoas temem, e quando Dom Mauro foi
abrir meu peito, que ele veio para o hospital para abrir meu peito, para tirar o coração e jogar fora as artérias que tinham entupido. Ele chegou no meu quarto, já vestido de branco, mas sem a touca, e disse: como é, professor Marlon, está animado para a cirurgia? Eu falei: animadíssimo, doutor, porque se eu morrer, vou estar com o Cristo. Se eu não morrer, vou ficar com os amigos. Qualquer das duas opções é ótima. Aí ele riu: se você, Marlon, você não tem jeito mesmo. Pois é, qualquer das duas opções é boa. Aqui estou entre vocês, que eu amo e que me amam. Se for para lá, vou estar com ele. Então, nós que acreditamos nisso, teremos uma boa morte, uma morte tranquila, porque sabemos que iremos estar na glória, nem que seja o último, não importa, o último da fila, porque Paulo diz que tem uns que ficam mais na frente e outros mais atrás, viu? Assim como as estrelas do firmamento têm brilho diverso, os bem-aventurados brilham diferentemente, alguns mais próximos da luz, alguns mais distantes. Então, teremos de acordo com o nosso mérito. Assim, eu peço ao Espírito Santo, à Santíssima Trindade, que nos ilumine e nos dê o pleno conhecimento, como diz Paulo, a altura, a largura e a profundidade do conhecimento do Cristo. Que Deus te abençoe a você, a tua família, a todos que você ama nessa aventura, que é a grande aventura humana. Um grande beijo no teu coração de diamante e até a próxima, se Deus quiser. Boa semana.